Fala pessoal, vamos resolver mais uns itens aqui do vestibular UNB e do PAS. Aqui eu vou começar pelo PAS 1, se eu não me engano, de 2022. Fala o seguinte, ó. A figura a seguir ilustra a situação em que uma primeira bola de massa M1 igual a 3 kg se desloca com velocidade inicial V1 igual a 2 metros por segundo na direção de uma segunda bola de mesmo tamanho da primeira, mas de massa M2 igual a 1 kg, que se encontra em repouso antes de acontecer a colisão. Caso a colisão entre as duas bolas seja elástica, a energia cinética da segunda bola após a colisão será superior a 6,5 joules. Então a gente vai ter que descobrir a velocidade que a segunda bola vai ter, né? E aí, gente, o que a gente pode lembrar e fazer aqui, né? Se a colisão ela é elástica, a gente tem as seguintes características. O coeficiente de restituição vai ser igual a 1. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. E a gente também vai ter que a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Mas aqui dá pra gente usar essas duas ideias, porque senão aqui vai ter a velocidade ao quadrado, vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, com essa ideia de coeficiente de restituição igual a 1, a gente pode colocar Q1, que é igual à velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Isso aqui, gente, nada mais é do que fazer 1. Isso aqui vai dar a velocidade de afastamento. A gente pode colocar aqui, ó. A gente tem V2, né? Então a gente vai colocar, como a gente geralmente coloca alternada, a gente coloca V2 linha menos V1 linha, e aqui a gente inverte, troca, né? Ao invés daqui ser o V1, a gente coloca V1 aqui menos o V2 aqui. Os professores costumam dizer que a gente faz isso para o coeficiente de restituição não dar negativo, né? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O V2 linha, o que a gente terá? A gente terá, ainda não dá para saber, né? Mas os de baixo a gente pode saber. O V1, ele deu pra gente que é 2 metros por segundo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 igual a 2 metros por segundo menos 0. E aqui a gente vai ter V2 linha menos V1 linha. A gente pode pegar esse 2 e passar para lá multiplicando. Então, a gente vai ter 2 igual a V2 linha menos V1 linha. Beleza? Então, a gente já tem a primeira ideia aqui. E aí, ó, a gente pode também olhar a situação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento vai ser M1V1 mais M2V2 vai ser igual a M1V1 linha mais M2V2 linha. Então, aqui, ó, vai ser M1, quanto era a massa M1? É 3 kg, né? 3. E aqui, ó, vai ser V1 é de 2. Aqui vai ser 0, né? Então, a gente vai ter isso aqui sendo 6. Aqui a gente vai ter M1 vezes M2. A gente tem que M1... tô esquecendo toda hora quanto vale M1. 3V1 linha mais 1V2 linha. Então, olha o que a gente pode observar aqui, ó.
a gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai usar essas duas equações aqui. E para usar essas duas equações, eu vou multiplicar essa segunda por menos 1. Por quê? Porque vai dar menos 2 igual a menos V2 mais V1'. E aí, ó, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode somar essas duas. Ó. Então, a gente vai ter 6. Aqui a gente vai ter menos 2. Aqui a gente vai ter, ó, 3V1' mais V2'. Aqui a gente vai ter V1' menos V2'. Então, aqui, ó, o que a gente pode observar? Somando essa, a gente aqui vai ter 4. Aqui a gente vai ter 4V1'. E aqui, ó, 0. Zerou. Então, a gente vai ter que V1' é igual a 1. Com esse valor de V1', o que a gente descobre? Se V1' é igual a 1, a gente vai ter aqui, ó, sendo 3 mais alguma coisa. A gente passa subtraindo, a gente vai ter então que V2' vai ser igual a 3. Tá ok? E ele fala o seguinte: caso a colisão seja elástica, a energia cinética da segunda bola após a colisão será superior a 6,5. Então, a gente vai ter aqui, ó, M da segunda bola, que é 1 vezes 3 ao quadrado, né? Sobre 2. Isso aqui vai dar 9 sobre 2. Isso aqui vai dar 4,5 joules. Então, é inferior. Tem errado. Aí ele fala assim, ó, em uma colisão completamente inelástica, o coeficiente de restituição da colisão inelástica é 0, né? Ou seja, quando as duas bolas tivessem a mesma velocidade após a colisão, o módulo da velocidade das duas bolas seria 1,5 metros por segundo. Então, gente, a gente vai ter a situação da quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Aqui, ó. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A quantidade de movimento inicial só vai ser a de M1V1, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 6, né? Por quê? Porque é 3 da massa e 2 da velocidade. E aqui, ó, a gente vai ter M1 vezes V mais M2 vezes V. Então, aqui, ó, a gente pode notar o seguinte, vai ficar V, vai ficar a soma de M1 mais M2, opa, coloquei V2, M2, igual a 6. Então, aqui, ó, a gente vai ter que vai ser M1 mais M2, M1 vale 3 e M2 vale 1, então a gente vai ter que isso aqui é igual a 4, né? Se é igual a 4, a gente pode colocar que V é igual a 6 sobre 4. 6 sobre 4 dá 1,5 metros por segundo. Então, esse item 90 está certo. Item 91 é uma colisão completamente elástica. A primeira bola terá velocidade igual a 1 metro por segundo e a segunda bola terá igual a 3 metros por segundo. Então, é a mesma ideia desse item aqui, ó. E como a gente já calculou, a gente vai ter que V2' vai ser 3 e V1' vai ser 1 metro por segundo. Então, ó, e a segunda bola igual a... Ele fala que a primeira bola terá velocidade igual a 1 metro por segundo e a segunda bola terá velocidade igual a 3 metros por segundo, então o item está certo. A energia cinética da primeira bola antes da colisão é inferior a 5 joules. Então, gente, ó, esse item também é bem molezinho. Acho que o primeiro e o terceiro são os mais difíceis, né? Mas, assim, apesar de serem os mais difíceis, se você descobrisse o primeiro, você descobriria o segundo. O segundo não. Se você descobrisse o 89, você descobriria o 91 sem muita complicação, né?
Aí fala assim, 92, a energia cinética da primeira bola antes da colisão é inferior a 5 joules. O que que a gente faz aqui, ó? mv ao quadrado, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a primeira bola vai ter massa de 3 vezes a velocidade, que é de 2. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2, né? A gente vai ter aqui, ó, que vai ser 2 vezes 3, isso aqui vai dar 6 joules. 6 joules é superior a 5 joules, então não é inferior, tá errado. Então aqui para concluir, a gente vai fazer o item 87, que é do vestibular UNB, de 2023. Deseja-se realizar um choque entre dois corpos. Corpo 1, de massa M1, inicialmente em movimento, e o corpo 2, de massa M2, parado. De tal modo que, após o choque, o coeficiente de restituição entre os dois corpos seja o menor possível, com a menor perda relativa de energia. Nesse caso, a melhor escolha a se fazer será... Aqui, gente, ó, a gente tem uma colisão inelástica, né? Então, a gente vai ter o coeficiente de restituição igual a 0. E vai haver perda de energia cinética, mas vai ser a menor possível, né? E o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que se for uma colisão inelástica, o que vai ocorrer? A velocidade relativa de afastamento vai ser igual a 0. Se a velocidade relativa de afastamento for igual a 0, o que a gente pode notar dessa questão? A gente pode analisar a energia cinética, né? E aí, o que a gente vai ter? Ó? Como as energias não vão ser iguais, né? A gente vai ter M1 vezes V ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai nos dar M1 mais M2 vezes V', né? Ao quadrado, sobre 2. Então, aqui, gente, ó, vai ser maior ou igual, né? Porque houve uma perda. Mas foi a menor possível. Então, se a perda foi a menor possível e a gente está analisando as massas, então é porque as velocidades são aproximadamente iguais, né? A velocidade de antes e depois, né? E aí, então, ó, a gente vai ter que analisar M1 em relação a M1 mais M2. E o que a gente percebe? A gente percebe que M1 mais M2, se a velocidade foi aproximadamente igual, a gente vai ter que M1 vai ter que ser muito maior do que M2. Por quê? Porque o corpo 2 quase não influenciou na colisão. Não teve muito impacto na colisão. Muitos falam que é como se fosse um caminhão e o caminhão batesse com a mosca e permanecesse com a mesma velocidade, tal, né? Então é um corpo de massa muito maior colidindo com um de massa muito menor. Então, quando os dois saírem, vai ter uma perda baixa de energia cinética e a massa do M1 vai ter que ser muito maior do que a massa do M2
para que isso ocorra. Então, o item correto é o item C.